Eu sou Patrícia Botti e esse é o Direito na Prática, um programa que fala de direito direto com você. Nós vamos conversar hoje sobre o Botox. Você sabia que o cirurgião dentista pode aplicar a toxina botulínica em seus pacientes? E também, quer prestar concursos públicos? Fique atento às dicas que daremos agora, que vai ajudar a você a se preparar. Fique ligado! Há algum tempo, os espelhinhos, espátulas e o motorzinho não são mais os únicos instrumentos de trabalho dos dentistas. Agora também, a seringa com a toxina botulínica faz parte dos itens que são usados no exercício da profissão. Eu converso com a doutora Nicole Dalmásio, cirurgiã dentista, mestre em implante e professora em harmonização facial. Doutora, muito obrigada por ter recebido Direito na Prática aqui no seu lindo consultório. Obrigada a vocês. Para mim é uma honra receber vocês aqui. E a doutora Nicole vai nos falar um pouco sobre essa questão que está acontecendo do dentista poder aplicar a toxina botulínica. Doutora, foi por volta de 2016 que a Resolução 176 estabeleceu que os dentistas poderiam exclusivamente aplicar a toxina para fins estéticos, foi isso? Isso, Patrícia. É o seguinte, a lei que rege a nossa profissão, a 5.081, sempre permitiu que os cirurgiões dentistas aplicassem a toxina e o preenchedor, tá? E por uma questão só de deixar claro que a gente já podia fazer para fins estéticos, o nosso Conselho Federal de Odontologia colocou essa resolução 176. Mas, na verdade, nós já podíamos antes. Ela não mudava nada, só deixava claro, né? E durou quanto tempo essa resolução? Bom, a gente sofreu na justiça muitos ataques de outras classes, né? Porque agora ficando claro que a gente podia fazer para fins estéticos, acontecia uma reserva de mercado das outras profissões, né? Ela caiu, ficou quase um ano aí em desuso. Isso. Não podia fazer para fins exclusivamente estéticos, mas as outras coisas podiam. Pois é, aí que eu queria entrar também. Para que antes dessa resolução especificar que poderia ser para fins estéticos, para que o dentista utilizava o Botox no paciente? A gente podia fazer para bruxismo, que causa muita dor na face. Ele é causado principalmente pelo músculo masseter, que é um músculo muito forte, o músculo da mastigação. A gente podia fazer para assimetrias faciais, pacientes que sofreram paralisia hemifacial por conta de um AVC, ou que tem alguma assimetria porque nasceu dessa forma, que são procedimentos muito mais complexos, que exigem muito mais de conhecimento anatômico facial do que o uso cosmético, pura e simplesmente. E depois, quando a resolução 176 ela foi suspensa, quando que ela passou a vigorar novamente? 30 de outubro do ano passado, de 2018, a suspensão dela foi extinta, o juiz entendeu que não tem porquê ser proibido para fins exclusivamente estéticos. E em janeiro desse ano, nós tivemos o reconhecimento, que é um passo importantíssimo, nós tivemos o reconhecimento pelo nosso Conselho Federal da harmonização orofacial como uma especialidade odontológica. Mas era isso aí que eu ia te perguntar. Existe, então, uma pós-graduação específica? Existe. Agora, a partir de janeiro, nós temos aí muitas especializações em aberto, obedecendo os critérios que o CFO colocou. Certo. E aqui no estado temos essa especialização? Temos várias especializações. E o cirurgião dentista, quando se forma, mesmo sem ter a pós-graduação, essa autorizada agora, em janeiro de 2019, ele pode aplicar no paciente dele o Botox? Ou é necessário que ele tenha a especialização para poder aplicar? Não é necessário que tenha especialização, isso é só algo a mais, tá? Mas ele precisa fazer um curso de imersão em toxina botulínica, em preenchedores orofaciais para estar atuando.
O curso, ele estuda todos os músculos do rosto. Então, nisso daí, ajuda ele na hora de conhecer o paciente, de saber a necessidade. É isso aí. Os cirurgiões dentistas estudam na faculdade 4 anos e meio ou 5 anos, dependendo da instituição, só face. Nós somos especialistas em face. Então, nós somos mais do que aptos a fazer esse tipo de procedimento. E aqui no estado, existem cursos de aperfeiçoamento? Sim, nós temos a opção de um curso de imersão de apenas 3 dias, que é um curso mais básico, né? Temos também uma mini residência de 4 módulos, que ele tem mais coisas, a gente entra na área de fios faciais, de bioestimuladores, de colágeno, e tem a especialização, que é de 15 a 18 módulos. Então, o dentista que quiser, se não tem condições ainda de fazer uma pós-graduação, mas quiser gradativamente começar a se inteirar um pouco mais sobre a toxina botulínica, pode começar fazendo esses cursos. Um curso menor. Que, inclusive, a doutora ministra. Sim, sim. Eu ministro, organizo outros cursos também. Quem tiver interesse em conversar mais sobre o assunto, pode entrar em contato comigo, eu explico tudo direitinho. Joia, nós vamos colocar o telefone da doutora Nicole aqui embaixo na tela e quem tiver interesse pode entrar em contato. Doutora Nicole, e agora uma perguntinha que vai matar a curiosidade de muita gente. O que diferencia a aplicação da toxina botulínica de um dentista para de um médico dermatologista? Patrícia, o que diferencia é o profissional, não é a classe. Em todas as classes a gente tem profissionais bons e ruins, tanto na odontologia como na medicina, na dermatologia. Então, o que vai diferenciar é a qualidade desse profissional, a formação desse profissional. E um profissional de confiança. Isso. Não é isso? Que atenda o que você peça, né? Que saiba te entender todas as suas necessidades. Eu acho que está aí a diferença. E o dentista, ele pode aplicar em todos os lugares do rosto ou tem alguma área específica que ele não tem condições de aplicar? Como é que é? Nós temos que obedecer a nossa área de atuação, que é cabeça e pescoço, acima do ocioide. Né? Então, nós não podemos aplicar, por exemplo, para suor excessivo na axila. Não podemos. Daqui para baixo, não podemos. E o prazo de duração do Botox em cada indivíduo, como é que é? O fabricante fala que é de 3 a 6 meses, então, dependendo de cada indivíduo, vai durar mais ou menos. E o preenchimento, que nós não falamos aqui do preenchimento, como é que ele funciona? Como que o dentista pode fazer esse procedimento? Então, o terço superior da face, a região de testa, glabela e olhos, é onde a gente aplica o Botox para fins cosméticos, fins estéticos, tá? Daqui para baixo, o terço médio e o terço inferior da face, a gente aplica o Botox também, mas para fins funcionais. Tá? A questão de assimetria, sorriso gengival, o bruxismo, né? Então, para fins cosméticos, terço superior. Daqui para baixo, para ruga, a gente tem que usar o preenchedor, o preenchimento, tá? O ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, ele não pode ser usado na parte dos olhos? Ele pode ser usado, existem reticulações diferentes, mas ele tem que ser usado com um cuidado maior no terço superior por conta de risco vascular. E o ácido hialurônico, ele pode ser usado, mas em algum lugar da face? A gente usa muito o ácido hialurônico para preencher olheiras, tá? Para fazer rinomodelação, bigode chinês, aumentar o malar, que é a maçã do rosto, né? Um procedimento que eu gosto muito e é bom até enfatizar, que é o preenchimento labial. As pessoas têm como, culturalmente, elas acham que uma seringa de ácido hialurônico, preenchimento labial, vai deixar o lábio muito grande, né? Com aquela boca de pato que eles falam. Mas, na verdade, não. Uma seringa de ácido hialurônico, ela confere um delineamento no lábio.
confere uma aparência hidratada, uma vitalidade maior, né? E dura de 8 a 18 meses. Rejuvenesce. Rejuvenesce, isso aí, que com o tempo a gente perde aquele delineamento labial e o ácido hialurônico devolve isso. Então, doutora, ficamos por aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza que as meninas adoraram. Foram informações extremamente úteis para todas nós. E os rapazes também vão gostar, né? Porque querem as suas namoradas, esposas. E as mulheres têm que estar sempre lindas. E os homens também. Ah, então os homens também podem? Claro, claro. Olha que maravilha. Os homens, eles, historicamente, eles não fazem esses procedimentos por uma questão até de preconceito, mas eles também merecem ficar bonitos, tá? Ah, bacana. Então, meninos também. Fiquem atentos ao que a doutora Nicole nos falou. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fique conosco, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre os tão disputados concursos públicos. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. Estamos de volta e agora com o Dr. Gerson de Souza. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite do Direito na Prática. É um prazer, Patrícia, estar aqui e passar todas as dicas aí fundamentais para os nossos concurseiros. Doutor, vamos começar a entender quais são as carreiras em que o curso de Direito nos dá a opção. Olha, o leque, ele é muito extenso. Aquele que se forma na área jurídica, em Direito, e quer prestar um concurso público, são várias opções. Temos aí delegado de Polícia Federal, delegado de Polícia Civil, temos também a área da magistratura, para juízes federais, estaduais, também há a opção na área da fazenda pública. Então, assim, o leque ele é muito extenso e mais. Das áreas de formações de graduação, de repente, a graduação em Direito é a que fornece o leque mais abrangente aí para os concursos públicos. Sem falar na advocacia, né? Sim, com certeza, mas é importante destacar que para a advocacia basta não só colar grau no curso superior, tem que também ter a prévia aprovação no exame da OAB. Ou seja, para seguir a carreira jurídica tem que fazer uma prova de qualquer jeito, né? Seja na OAB ou seja prestando um concurso público. E aí, a gente está falando de concursos. Qual é o primeiro passo? Primeiro, tem que escolher qual é a carreira ou começar a estudar desenfreadamente? É preciso ter foco. Então, o concurseiro ele tem que ver qual a área que ele vai se identificar. Até porque a graduação em Direito são 10 semestres, o que equivale a 5 anos de estudos. E lá, o aluno ele se identifica mais com uma área ou com outra, direito penal, direito ambiental, direito tributário, enfim. Então ali já se identifica com a matéria e após a sua colação de grau, o concurseiro que quer prestar o concurso de nível superior na área jurídica, ele então mantém-se esse foco naquela carreira. É importante seguir o foco numa matéria que a pessoa tem mais habilidade, porque aí o estudo não fica tão pesado? Os concursos públicos, eles cobram não exclusivamente uma única disciplina de direito, mas é importante ter esse foco porque, por exemplo, concurso para auditor fiscal da Receita Federal vai cobrar várias matérias de direito, cobra administrativo, cobra constitucional, cobra tributário e, em alguns casos, previdenciário, em outras matérias do direito. Só que o foco principal para auditor fiscal da Receita Federal é direito tributário e legislação tributária. Agora, por exemplo, delegado da Polícia Civil, ou da Polícia Federal, ou da PRF, cobra-se várias matérias de direito, mas o mais forte, o enfoque maior é de direito penal e processo penal. Então, assim, você pode ter uma prova que de cada disciplina caia
razoavelmente 5 questões de cada disciplina, mas aquela disciplina primordial daquele concurso pode ser que caia de 10, 20 a 30 questões. E aí é legal que essa disciplina seja a que a pessoa mais tem habilidade, né? Isso, porque assim potencializa a possibilidade de aprovação. Até porque não dá para começar estudando querendo começar a aprender a matéria. Tem que partir de um pressuposto que já se aprendeu na faculdade e que dali vai estar continuando, não é isso? Exato. É preciso, primeiramente, você se identificar com aquela disciplina. Porque na hora de estudar, você vai ter gosto de estudar. E não só você gostar daquela disciplina, mas ser uma disciplina também que durante a sua graduação você teve uma boa nota nela, porque isso vai facilitar para a sua aprovação. É importante ter análise de editais anteriores, análise de provas anteriores? Com toda certeza, mas com uma ressalva. Qual é o erro de muitos concurseiros? Por exemplo, quem vai fazer uma prova para a banca ESAF tem que estudar provas anteriores da ESAF. Quando o concurseiro vai fazer uma prova da ESAF e estuda provas anteriores do CESP, por exemplo, dá errado. E assim, as bancas, cada uma adota uma metodologia. Você pode ter uma mesma pergunta, mas que o CESP, a resposta certa vai ser de um jeito. A FCC, a resposta certa vai ser de outro jeito. Porque algumas bancas são decorebas, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu costumo brincar assim, né? Pega o texto da lei, copia e cola lá. Mas há outras bancas que não basta essa decoreba, porque há uma interpretação em cima. Então, por exemplo, para exemplificar, para a FCC, que é uma prova de decoreba, digamos assim, né, para exemplificar, o ingresso da autoridade policial no domicílio, pelaquela ressalva de ter uma autorização do Poder Judiciário, é durante o dia. Mas dia é o quê? O que seria dia? Então, para uma banca, dia é do primeiro raio de sol até o último raio de sol. Para outras bancas, dia não é o primeiro raio do sol até o último, e sim de 6 da manhã até as 18 da noite. E se for horário de verão ou se for outono, isso vai variar. Então, as respostas para as bancas são respostas distintas de acordo com cada banca. O senhor falou algumas siglas, FCC, ESASP, CESP, e eu acredito que o nosso telespectador está em dúvida do que sejam essas siglas. Porém, nós agora precisamos dar uma parada para os comerciais e no próximo bloco continuamos com a sua resposta. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! Estamos de volta com o Dr. Gerson de Souza, conversando sobre concursos públicos. Doutor, o senhor citou algumas siglas, FCC, ESASP, CESP. O que são essas siglas? FCC são as iniciais da seguinte expressão, Fundação Carlos Chagas. Você tem também a FGV, que é Fundação Getúlio Vargas. FGV, por exemplo, é uma banca que elabora vários concursos públicos, dentre eles o exame da OAB também. Concursos de todo o país? Exatamente. E o CESP, ESASP, né? Isso. O CESP, ele é bem conhecido, né? O CESP UNB e a ESAF igualmente. Então, assim, além desses concursos, dessas bancas, existem várias outras e, inclusive, muitas vezes há uma surpresa porque alguns concursos públicos, quando eles são instaurados, iniciados, serão através de bancas que muitas vezes o concurseiro nunca ouviu falar dessas bancas. Mas há uma dica, porque os concursos eles são espalhados em vários sites diferentes. Um site do CESP, outro da FGV, outro da Fundação Carlos Chagas.
E muitas vezes o concurseiro ele fica perdido diante de tantos sites. Mas há um macete. Basta entrar no Google e digitar PCI Concursos e dar o Enter. No primeiro link você pode clicar. Lá vai abrir o site do PCI Concursos e vai reunir todos os concursos de todas as bancas. Viu, concurseiro? Ficou atento à dica do professor Gerson? Pois bem, professor, qual é o melhor jeito de se estudar? O melhor jeito de se estudar é: abra o site do PCI Concursos e no campo Busca você vai em provas anteriores. Dentro das provas anteriores, você não vai pegar todas as provas da Polícia Civil, por exemplo. Você que quer fazer a prova da Polícia Civil, não pegue todas as provas anteriores indistintamente, não. Você vai pegar provas da Polícia Civil, daquela banca específica. Por exemplo, prova da Polícia Civil da banca CESP-UNB. Então, no busca dentro do PCI Concursos, em provas anteriores, vai digitar PC, que é de Polícia Civil, dá um espacinho, CESP e dá um Enter. Pronto, vai vir todas as provas da Polícia Civil, do CESP e UNB. E com base nisso, o concurseiro poderá ter um parâmetro do que é mais cobrado. E, estatisticamente, os que têm mais chance de aprovação são aqueles que usam esse método. E com relação ao conteúdo, é importante de que antes de ficar realizando as provas, que o concurseiro ele dê uma fixada no conteúdo? É importante fixar o conteúdo, até porque se o concurseiro não tiver o conteúdo, se não tiver uma base, como que ele poderá fazer as provas anteriores? Aí que entra a importância de ter um bom curso preparatório para que possa fazer um trabalho focado. Por exemplo, alguns exemplos. Existem cursos preparatórios que são muito bons. O candidato que vai fazer a prova da OAB, por exemplo, quando ele estuda direito constitucional, ele não vai pegar todo o direito constitucional para fazer a prova da ordem. Ele vai dar prioridade a alguns temas específicos, que são os que sempre caem. Os que sempre caem. Por exemplo, direito constitucional, prova da OAB. O que mais cai? Cai direitos políticos, cai controle de constitucionalidade. Então, cada matéria, direito administrativo, o que mais cai na OAB? Licitações, contratos administrativos. E assim, cada prova, dentro daquela disciplina, tem os itens favoritos por cada banca. E vivências anteriores, como já ter trabalhado em escritórios de advocacia, já ter estagiado em órgãos públicos, essas vivências são importantes para o entendimento e para a realização das provas em concursos? Ou, pelo contrário, ou atrapalham, porque a gente sabe que a teoria é muito diferente da prática, né? Olha, Patrícia, em verdade, atrapalha. Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra totalmente diferente. Então tem que abster o que você trabalhou na época da faculdade, o que você já viveu e focar só realmente no que está escrito ali, na letra da lei e nos textos, né? Exatamente. Em hipótese nenhuma, o concurseiro pode trazer o que ele aprendeu na prática para dentro do concurso, senão ele reprova. Porque, por exemplo, se você perguntar para alguma pessoa que já tem vivência prática ou do dia a dia, falar bem assim, ocorreu um crime, a título de exemplo, vai-se na delegacia fazer o quê? E todo mundo fala, uma denúncia. Isso não é verdade. Não se faz denúncia nem queixa em delegacia. Lá é uma notitia crimine. Denúncia quem faz é o Ministério Público perante o Poder Judiciário. Doutor, muito obrigada. Realmente, eu acredito que o senhor conseguiu tirar as dúvidas do nosso telespectador que está aí na luta, estudando para concurso. Sim, foi um prazer estar aqui com você, Patrícia, aqui na TV Ambiental, e precisando, estamos aqui para ajudar, né? Até porque muitos buscam estabilidade através dos concursos públicos. E ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Mas antes eu quero agradecer aos meus parceiros, a loja Regina Pagani, que me veste hoje, e a Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e a minha maquiagem. E se você quer dar uma olhadinha nos nossos outros programas, siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática, com Patrícia Botti. Até a próxima semana.
Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável.